O universo é sua nova lasanha, Gorefield, do canal Viral Quest. Acabamos de reagir ao vídeo da Doni Rap, né? O Creepypastas. E várias creepypastas que a gente não conhecia, tá ligado? A gente acabou vendo esse vídeo. E agora a gente tá aqui com o chat. Sim. Inclusive, manda um salve pro YouTube, rapaziada. Prontos pra ver creepypastas que a gente não conhecia. E tem muita, tá ligado? Principalmente esse do Garfield. Que a gente ficou muito. Foi intrigante, né? A gente queria saber o que Quero é. saber mais sobre. Então, sem muita Exatamente. enrolação, o que eles têm que fazer, amor? Se inscreva neste canal, ativa o sino de notificações e deixe o seu comentário aí, né? É pra sugestões, né? Pra nós. Exatamente, Gostaríamos. exatamente. Então, É vambora. isso, Prey. Play. Tô ansiosa, hein? Olá, amante do terror. Olá. Se você me segue desde 2020, você deve estar estranhando por que eu tô fazendo vídeo sobre Garfield de novo. Existem 3 motivos. O primeiro é que esse vídeo teve reivindicações de direitos autorais. O segundo é que as informações foram passadas de qualquer jeito. Então eu vou contar a história de um jeito que dê pra entender muito melhor. E o terceiro, e mais importante, é que eu não vou abordar uma, mas as 3 principais versões Nossa! do Garfield. As demais não estão inclusas, talvez em um vídeo futuro, quem sabe. Nossa, A primeira versão a gente Os caras deturparam pra cacete o Garfield, mano. Demais. já viu, que é a do horror cósmico. O segundo é o Parasita. E o terceiro é o SCP-3166. Sim, tem uma versão do Garfield que é um SCP. Então vamos começar pelo que nós aqui do canal já estamos mais familiarizados. Garfield. Aquele que devora tudo. Ui! Gorefield. Isso começa com o início, seu nascimento. Digamos que o seu nascimento fora um tanto peculiar. Ele nasceu de uma virgem. Só que essa não é a parte mais esquisita. Seu pai é um sultão demoníaco que vive além do tempo e espaço. Pra quem não sabe, um sultão é um título islâmico de governador. Um sultão demoníaco seria como um demônio imperador. No caso, demônio cósmico imperador. Então você já pode ter uma ideia do poder que estamos falando aqui. Continuando, ele fora abandonado no seu nascimento. Ok. Portanto, ele nunca conheceu sua mãe e muito menos seu pai. Em Certo. vez disso, o gato recém-nascido fora entregue a um humano comum chamado John. Ele foi entregue por um homem de manto preto com uma mais pura escuridão, com detalhes parecidos com estrelas. Ele carregava o gato em uma cesta de papiro e então entregou a John. Logo depois, o tal homem se virou e saiu, logo desaparecendo como se nunca tivesse nem existido. John resolveu adotar o pobre felino, que parecia estar faminto, mas mal sabia John que esse seria o seu pior erro. Um erro Puts, que já mudaria era, amigo. completamente o curso do seu destino. Com o passar do tempo, de forma mais precisa, 6 meses, o gato, que recebeu o nome de Garfield, já começou a conseguir falar, desenvolver o seu vocabulário, e em cerca de 1 ano já começou a falar inglês fluentemente, fora que preferia andar bípede. Só que a característica de andar bípede e falar não é só do Garfield, mas também está presente em Nermal e Arlene. Mas a característica que mostrava a diferença de Garfield era a sua indiferença diante a realidade. Ou seja, ele parecia entediado o tempo inteiro, e a única coisa que o prendia a ela era a lasanha, que John tinha que preparar várias vezes por dia, porque era a única coisa que não o fazia se tornar Garfield, aquele que devora tudo. Credo! Mas então, o Lasanha. inevitável aconteceu. Oi. Garfield havia vivido uma longa vida, mais longa do que a de qualquer outro gato. Ok. Só que o dia da sua morte havia chegado. Mas antes que ela viesse, ele fechou os olhos e se viu perante ao absoluto e transcendente nada. Ele estava além de qualquer coisa. Todos os conceitos eram nulos, a matéria era nula, a realidade inexistente. Nenhum, nem zero. Naquele momento, Garfield presenciou tudo. Foi então que ele retornou do seu estado de pré-morte, se levantou e olhou ao redor. O mundo inteiro estava diferente. Não só isso, ele não via mais apenas o mundo tridimensional. Ele conseguia ver além, infinitas dimensões. Conseguia ver as cordas que moldavam a realidade mais Coisa claramente mais que o cósmica, dia. E né? não só isso, mas percebeu que também conseguia manipulá-las.
Ele começou a mexer as cordas com a sua mente e as fez tomar a forma de algo. Uma lasanha que se formou no ar e caiu delicadamente no chão. Porém, Garfield, ou então nesse momento, Garfield, já não viu mais graça nenhuma. Não via a lasanha como algo apetitoso que o faria acalmar a sua fome. A fome dele agora era diferente. Garfield olhou para John e não o viu mais como seu dono, e sim como alguém que queria mantê-lo em sua forma física, frágil e subserviente. E não poderia mais tolerar aquilo, e queria dar o troco. A sua lasanha não era mais aquela massa no chão, e sim o multiverso. Ele transcendeu a sua forma e engoliu o vasto multiverso com seu caos, escravizando infinitos mundos e devorando outros. Ele reescreveu as leis do cosmos ao seu modo e expurgou as antigas. Em poucos segundos, o seu caos havia se espalhado pelo multiverso e nenhum ser ou entidade pôde detê-lo. Eram todos insignificantes perante a sua presença. Mas o seu brinquedo favorito era John e buscava atormentá-lo pela eternidade. E isso durou por 3 décadas. E então, no ano de 2143, John resolveu que era o suficiente e passou a revidar, matando vários dos avatares de Garfield, o suficiente para fazer montanhas de corpos. De alguma forma, John havia adquirido poder suficiente para começar a se tornar uma ameaça. Mas, infelizmente, essa história termina por aqui, sem sabermos quem saiu vencedor nessa guerra. Caraca. Uma batalha multiversal entre o Joe e o Garfield, mano. Caraca, essa creepypasta foi longe, tá? Foi mesmo. Porra, mano, jamais ia imaginar. Agora vamos para uma história mais conhecida de Garfield, e Nunca aquela mais que vou eu olhar pro acredito gato laranja ser da mesma verdadeiramente canônica. Mais um dia normal se passava. Pera. John... E como é que ele falou? Canônica. Agora vamos para uma história mais conhecida de Garfield, e aquela que eu acredito ser verdadeiramente canônica. Mais um dia normal se passava. John, Garfield e Odie estavam Canônica. todos em uma casa com as suas rotinas. Porém, Certo. um estranho parasita sem forma, sem nome e de origem provavelmente cósmica acabou decidindo que o Garfield era um hospedeiro perfeito e o escolheu como tal. Não se sabe quais as intenções do parasita, mas com certeza eram hostis, porque no exato momento em que infectou Garfield, foi diretamente tirar a vida de Odie, sem piedade. E o próximo seria John, se ele não tivesse se escondido atrás da TV enquanto pensava em uma forma de sair vivo. Credo! Enquanto isso, a namorada de John, Liz, estava esperando por ele do lado de fora da casa. Só que quem apareceu não foi John, e sim Garfield, que se teleportou para sua localização e a matou brutalmente. Nesse universo, Nermal estava trabalhando para o governo e precisava de uma amostra de sangue de Garfield para fazer testes, e se ele falhasse, haveria graves consequências. John consegue atirar no olho de Garfield, mas não para matá-lo, porque tanto ele quanto Garfield sabem muito bem que balas não funcionam. Ele fez isso para pegar a amostra de sangue, mas Nermal Esse daqui foi o que tava no rap, né? Tá. diz que o trato mudou, e eles precisavam da namorada canônica de Garfield, pois, de acordo com ele, ela era especial. Só que antes disso acontecer, Nermal acaba sendo encontrado pelo Garfield, que antes de matá-lo, diz que nunca gostou dele. John tem seu último confronto com Garfield quando eles estão no porão. Lá o Garfield morde a sua mão e arranca do seu braço. John consegue enfaixá-lo e parte para o plano principal, que é colocar fogo no porão e explodir a casa com um reservatório de gás. E então fez isso. Só que de nada adiantou. E tanto Garfield quanto John saíram vivos da explosão. Mas agora pareceu que Garfield já não tinha mais interesse em matar John. Tinha outros planos. O governo, sabendo que o seu agente havia sido morto pelo parasita, toma a medida mais drástica possível, evacuando toda a cidade e jogando uma bomba nuclear para aniquilar de vez o parasita. Porém, uma bomba nuclear não foi o suficiente para matar a criatura, que aparentemente protegeu John para levá-lo a outro lugar, um lugar totalmente desconhecido até então. O SCP-3166 não é bem o Garfield. Quer dizer, ele não é realmente chamado assim. Calma, antes da gente ir pro próximo,
Uou, uou, calma aí, é muita coisa, cara. Tem um jogo sobre essa história, por isso que ele falou que é verdadeiramente canônico. E parece ser um jogo bem feito, você viu ali? Uhum. As imagens e tal. Parece ser realmente um jogo, tipo, feito por uma empresa séria e tal. Não parece ser um jogo feito por fã, entende? Interessantíssimo. Sim, mas como ele tem uma grande semelhança com Garfield, é envolvido com desenho e é meio que uma versão monstrificada dele, então podemos considerar mais uma versão do Garfield. Ao contrário das outras versões, o SCP-3166 não é o Garfield, e sim algo separado, algo que não está dentro do desenho, e sim que se manifestou graças a ele. O 3166 é uma criatura patafísica. Isso significa que ele é uma manifestação que está além da física. Seu corpo, sua essência, tudo está além do que a física ou a metafísica podem explicar, quase como algo imaginário. Ele tem 2,1 metros de altura e o seu corpo é como uma fantasia mal feita do Garfield, com a pele Ui. exterior sendo feita de pelos de gato e a parte interior sendo feita de massa. De forma mais precisa, lasanha. A sua manifestação acontece depois de um critério. Ele aparece e desaparece de forma totalmente anômala, quase como se teleportasse. Esse tal critério é a franquia do Garfield simplesmente passar por uma baixa, ter um baixo rendimento com relação ao público. Quando isso acontece, ele imediatamente vai atrás de certos indivíduos que são envolvidos com a série. Quando ele chega na vizinhança desses indivíduos, logo vai atrás deles. Chegando na localização, 3166 vai tentar fazer vários ataques repetidos com objetos próximos, ao mesmo tempo que tenta forçar o alvo a comer a lasanha que vem do seu corpo. Inclusive, um ótimo jeito de tirar a atenção dele do alvo é com uma lasanha que venha de fora do seu corpo. Só que ele não vai comer, e sim tentar colocar ela no seu corpo também. Por causa desses eventos, Garfield, ou então SCP-3166, é algo impossível de manter contido em uma cela. Porém, continua sendo um classe Euclide, porque descobriram uma forma eficaz de mantê-lo na cela, que é garantindo que a franquia Garfield continue fazendo sucesso, tanto patrocinando os estúdios, quanto fazendo com que os espectadores nutram um interesse pela franquia de forma anômala. Puta Foda. merda, cara. Nossa, você é louco, Nossa, esse mano. aí eu não gostei, não. Pô, mas creepypasta Só- do Garfield. Só a primeira. Primeira não, a do meio ali. A do segunda. meio parece que é canônica mesmo, né? Melhor. O jogo é muito bem feitinho, mano. Das três histórias, a do meio é mais convincente, tá ligado? A do meio é mais convincente. Mas é da hora o lance do vírus ali, tá? É da hora o lance do vírus. Mas, pô, mano, é muito louco você ver personagens que você, tipo. Pô, é o Garfield, cara. É um gato laranja que come lasanha. E aí, tipo, você vê todos os caras querendo uma creepypasta. Nossa senhora. Muito bom. Alucinante do personagem, tá ligado? Muito bom, muito bom, muito Gostei. bom. Like.